Olá, bem-vindos a mais uma live aqui na Vitrio. Eu sou o Jojo, responsável pela gestão dos nossos fundos. Aqui do meu lado, o Patrick, CEO da Vitrio. É um prazer estar com vocês de novo, Patrick. Sempre um prazer estar aqui. A ideia hoje, como a gente já fez em outras lives, é responder as perguntas que a gente tem recebido aí por todos os canais de atendimento, pelo Telegram, pelo WhatsApp, direto com a turma de atendimento, por e-mail, as respostas que a gente recebe, tanto do diário de bordo quanto da carta do CEO, é tentar esclarecer tudo, fazer um apanhado aí sobre como é que estão os produtos, o que a gente está vendo para frente. Vamos falar de tudo. Isso. E a gente vai aproveitar, Jojo, quer dizer, conforme a gente for respondendo as dúvidas dos nossos investidores, a gente aproveita para ir pincelando nossa visão de mercado, o que está acontecendo, o que a gente espera. Aproveitando, né, pessoal, a gente está no início do ano, então tem bastante expectativa, ainda mais depois de um ano que acabou sendo tão bom para investimentos como foi 2019. Exatamente. Né? Então vamos lá, começando aqui, já tem bastante pergunta aqui no chat, mas eu vou começar com algumas que a gente tem recebido ao longo do dia, já em preparação também para essa live, né? E eu percebo que a gente tem recebido muita coisa referente a carteiras, né? E acontece que ao longo do ano de 2019, principalmente no segundo semestre, a Vitrio acabou lançando um número grande de produtos, né? Exatamente. E os nossos investidores começam a ficar um pouco na dúvida como é que eu componho a minha carteira, né? Então, por exemplo, a gente teve a pergunta do Antônio, que mais cedo trouxe, pensando em montar uma carteira apenas com os fundos da Vitrio, qual seria a alocação bacana, né? Teve outro aqui também que perguntou para um perfil moderado sofisticado, como é que seria um bom percentual dividido entre os nossos fundos de ações. Então, eu vou passar a bola aqui para o Jojo para a gente começar falando de duas coisas, quer dizer, a montagem das carteiras a partir do suitability, do risco, né, que o investidor topa correr ou quer correr, e aí depois a gente vai começar já a falar um pouquinho de produtos de renda variável, até porque a gente lançou alguns recentemente e há um pouco de dúvida nisso. Legal. Bom, esse assunto, na verdade, é tão importante que até o diário de bordo dessa semana eu estou de novo trabalhando esse tema e tentando trazer isso daqui de uma forma mais mastigada. E vou deixar essa leitura, ela tá bem legal, ela até o final da semana vai estar aí na mão de todo mundo. Mas eu acho que a primeira forma de olhar para onde você deve investir, como você deve investir, é de fato o suitability, que ele tenta, de uma forma ainda que simplificada, entender qual é o perfil de investimento do investidor, o que ele está esperando daquele retorno, quanto ele aguenta de oscilação, quanto ele aguentaria perder num eventual cenário ruim, que horizonte de investimento ele tem. Então isso serve é como se fosse uma entrevista para a gente entender gostos e tamanho de estômago que a gente gosta de falar. Com base nessas informações, aí a ideia olhando para um cenário, tentar construir uma carteira que seja equilibrada, que atenda essas restrições de risco, que busque, né, da melhor forma possível atender essas intenções de retorno da forma mais prática possível, né? Aí, isso tudo, a gente já falou aqui no passado, a gente está construindo uma forma, alguma coisa, uma interface dentro do nosso sistema, né, que você vai poder acessar tanto pelo app quanto pelo site, para que um pouco dessa conversa aconteça de uma forma mais natural. Mas estou tentando fazer ela aqui analógica e depois ela vira digital. A outra parte do exercício é entender onde é que cada um dos nossos produtos se encaixam dentro dessa matriz de riscos e de oportunidades, né? Então, e aí, dando um spoiler aí para o que eu estou tentando construir para esse diário de bordo, acho que a gente tem três formas de analisar os produtos que a gente tem na Vitrio, e de forma bem simples, é assim, a gente tem um grupo de produtos que investem em vários gestores, que são os fund of funds, e tem um grupo de fundos de produtos na Vitrio que investem através da cabeça de um só gestor, né, que investe direto nos ativos. Então, essa é uma primeira divisão. A segunda divisão a gente tem um grupo de fundos que tem várias classes de ativos, né? Então eles são naturalmente mais diversificados, mais equilibrados, tendem a ser aqueles produtos onde você pode botar
todos os seus recursos, né, em comparação com fundos que são monoclasse. Né? Eles só são fundos de renda variável, ou só são fundos multimercados, ou só são fundos de renda fixa, que eles tendem a ser um ingrediente, mas que você não deveria concentrar todos os seus recursos ali, ele deveria ser usado para compor alguma coisa. E a terceira quebra, aí é uma quebra de gradação de risco, né? E várias coisas influenciam essa gradação de risco. Pode ser a classe de ativo que a gente vai falando, pode ser se o fundo tem muitos ativos ou um ativo só, né? A gente tem dois produtos que são monoativos, né? A gente tem o fundo da XP que só investe numa ação, a gente tem o fundo de ouro que só investe no ouro, ou pode ser um fundo monossetor, né? A gente tem um fundo de cannabis que só investe nesse tema do cannabis. Então você vai elencando, né? É por isso. Então quando você mistura essas três vértices, deveria chegar não é nem um mapa, é um cubo, né? Um globo assim, de oportunidades, mas que eles dão a pista um pouco de para onde ir. Então, a primeira coisa que eu penso é assim, poxa, você deveria... Qual é o colchão de onde você vai investir? Né? Respondendo a pergunta assim, eu só quero investir em produtos da vida. Poxa, eu pegaria um dos 3 produtos que são multiclasses, né? Um dos 4 produtos que são multiclasses, e falar, ó, a minha base deveria estar aqui. O Super Previdência, o original e o 2 são multiclasses, o FOF Melhores Fundos é multiclasse, o Carteira Universa é multiclasse e o PRP são multiclasses. Então ali você deveria, num desses 4 deveria estar o colchão da sua alocação, que se você quisesse você poderia colocar 100% ali. Puxa, tem vantagens de estar na Previdência, porque ele, em troca de um horizonte mais longo, você tem um benefício fiscal. O PRP e o Carteira Universa tem mais risco do que o Melhores Fundos, mas, grosseiramente falando, 2 vezes o risco daquele. Então, se você é mais arrojado, mais apimentado, você devia mais para um lado ou mais para o outro. Em torno disso é que você deveria aí pensar em fazer os ajustes de rota. Poxa, eu não sou moderado, eu sou um cara mais conservador, estou começando, quero ir mais leve do que essas carteiras centrais, base. Poxa, então tem o Prev conservador, tem o FOF multimercados, eventualmente, eu posso compor um pouco ali. Não, eu sou alguém, tô querendo uma coisa mais apimentada mesmo. Puxa, quero ir para ações. Eu tenho no vértice de vários gestores o FOF Melhores Fundos Ações. No vértice de ativos diretos, eu tenho o MAB Plus, eu tenho a Oportunidade de uma Vida. Oportunidade de uma Vida um pouco mais concentrado que o MAB Plus, né? Mas difícil de dizer que um é mais arrojado que o outro ou não. São características diferentes, dá para compor uma carteira com os dois, mas eles são razoavelmente semelhantes. Não, puxa, quero apimentar mais ainda. Tem cannabis, tem XP. Pô, quero proteger um pouco disso tudo. Tem o ouro, né? E sem esquecer o mundo da diversificação global. Quero fazer a mesma coisa, quero ter uma coisa bem equilibrada lá fora. Hoje eu tenho o Money Rider, mais para frente a gente vai ter mais novidades aí. Então, são três respostas que eu gosto de pegar. Eu quero confiar na cabeça de um gestor e ir direto nos ativos, ou eu quero o conforto de diversificar em várias pessoas? Quero várias classes ou já estou pronto para apostar numa classe só? Né? E depois pensar na graduação de risco. Esse é a forma como eu penso, é o que a gente está tentando traduzir. É meio que um mapa mental, né? Um mapa e aí mental, o que eu até queria dizer, quer dizer, o Juju mencionou um pouco isso, quer dizer, a gente está se preparando para já no futuro próximo, tá ajudando vocês com essas funcionalidades, tanto no nosso app quanto no nosso site, para ajudar a compor o que seria essa carteira ideal em função do seu perfil de risco, em função dos seus objetivos e o horizonte de tempo que você tem pela frente para investir, né? Mas aí agora, para ficar talvez um pouco mais específico, aproveitando os questionamentos que vocês estão trazendo, né? O Fernando, por exemplo, ele vem com a pergunta: para quem deseja aumentar em 5% a exposição de sua carteira de investimento em ações, no caso dele ele fala de 25% para 30%, você sugere que esses 5% sejam investidos em MAB Plus, em Oportunidade de uma Vida ou em outro produto? Então, vamos aproveitar a pergunta do Fernando aqui para explicar um pouquinho os nossos produtos de renda variável. Vale destacar, né, quer dizer, a Bolsa Brasileira teve um ano muito forte,
em 2019, já iniciou o ano forte, a gente está positivo. E vem numa sequência de anos, né? Isso, a gente está positivo para 2020, já a gente comenta um pouquinho, mas deixa o Jojo começar explicando um pouquinho os nossos produtos específicos de ações, e aí a gente já fala da nossa expectativa para o ano. Então vamos lá. Fundos que investem diretamente em ações, hoje a gente tem dois principais. Um é o MAB Plus, que foi o fundo que a gente lançou em meados ali mais ou menos no meio do segundo semestre do ano passado. Ele é ele se inspira em dois relatórios diferentes da Empíricos, né? Um é o Melhores Ações da Bolsa, daí o nome MAB, e o outro é o Microcap Alerts. Então ele mais ou menos tem 2/3 da carteira investido nas ações que ele pega a inspiração do Melhores Ações da Bolsa e 1/3 da carteira ali investido em ações do Microcap Alert, que são as ações mais de menor capitalização, as chamadas small caps. Esse fundo tem ali alguma coisa como 20, 25 ações, ele tem um perfil, quer dizer, ele está realmente procurando as ações de melhor qualidade, né? Sejam elas de capitalização maior ou menor, mas as ações tem um trabalho fundamentalista ali de acompanhar o case de cada empresa, entender quem está por trás daquela, né, fazendo aquele plano acontecer, e realmente assim, são as empresas de melhor qualidade que estão ali. O Oportunidade de uma Vida, que foi o fundo mais recente que a gente lançou, agora na virada do ano, ele se inspira num outro relatório da Empíricos também, que é o Oportunidade de uma Vida, que é uma carteira assinada pelo próprio Felipe Miranda, né, que como o próprio nome diz, é assim, ele quer pegar aquelas oportunidades que talvez estejam passando só uma vez na vida, sem tanta preocupação com a qualidade das empresas no médio e longo prazo, e sim com o oportunístico daquelas oportunidades. Então, às vezes, não é a melhor empresa, mas ela está num preço super amassado, ela está tendo alguma situação de mercado onde ela tem uma oportunidade de dar um salto e ele quer pegar aquela oportunidade. Então, tende a ter um tempo de maturação um pouco mais rápido, né? O que eventualmente signifique uma mudança na alocação mais intensa, né? Ainda que bolsa a gente sempre está falando num horizonte de médio e longo prazo, mas então eu diria assim, uma carteira um pouco mais concentrada, 10, 15 papéis, e com esse compromisso assim, o nome é oportunidade mesmo, né? E ele brinca assim, o primeiro papel que ele recomendou era Itaúsa, quando a bolsa estava a R$40 mil, ele falou assim, olha, a gente talvez nunca veja esse papel tão barato, né? Era um pouco mais nesse sentido. Mas quando você olha, dá 2 passos para trás, são 2 fundos que investem diretamente em ações, né? O terceiro produto que eu elencaria aí no bloco de renda variável é o FOF Melhores Fundos Ações, que aí é um fundo de fundos que investe só em gestores de renda variável. A carteira naturalmente é muito mais diversificada, não só em tomadores de decisão diferentes, mas se você somar os 10 a 15 papéis que cada um deles tem ponderar, você vai ter uma lista ali de 40, 50 papéis pelo menos. Então apostas menores em vários papéis com timings diferentes. Tal. Necessariamente vai ser uma carteira que vai acabar tendo um risco menor, ainda que eu esteja investido também 100% em ações. Esses são os 3 carteiras, vamos dizer assim, que são multissetores e multipapéis, né? Aí a gente tem os fundos de ações, como eu falei, um que é setorial, que é ações de cannabis no exterior, vários pontos diferentes da indústria de cannabis, então tem um risco muito maior, porque você está no exterior, num setor de forte crescimento, e mais concentrado, aí sujeitos a decisões políticas, etc. Então ainda balança muito, né? E você tem o fundo de ações da XP, que você está investindo numa só empresa, que a gente tem ainda uma boa convicção de crescimento para o longo prazo, mas é sujeito a todas as situações do setor, todas as situações em torno da empresa, em torno ao management da empresa, então necessariamente bem mais arriscado, né? Quando você, assim, volatilidade, né, que é um dos parâmetros de risco mais usados aí no mercado, não explica tudo, mas serve um pouco de comparação. Grosseiramente falando, o Ibovespa tem 15% de volatilidade, né?
Então a gente imagina que assim, o MAB Plus e o Oportunidade de uma Vida talvez tenham uma volatilidade aí parecida com essa, talvez um pouco maior. O FOF Melhores Fundos deve ter uma volatilidade parecida com essa, talvez um pouco menor. Quando eu vou para o cannabis, ele tem uma volatilidade aí histórica, o índice que mede as ações, em torno de 50%. Ou seja, muito mais arriscado, né? Mais de 3 vezes. E se a gente medir as ações da XP nesse curto histórico que ela existe, ela tem aí volatilidade perto de 60%. Né? A tendência é que isso diminua, passado aí quanto mais a gente se distanciar do evento do IPO, mas também, quer dizer, te dá uma ideia de que, assim, diversificar em várias apostas sempre diminui o risco. Né? Então, ou seja, quanto mais concentrado, provavelmente você está assumindo mais riscos. Né? Deveria estar cobrando também mais retornos. Né? Para compensar esse risco adicional que você está correndo. Né? Muito bem. Acho que eu não esqueci nenhum. Hoje já são 18 fundos, então assim, eu tenho que ter uma colinha aqui, ter certeza que eu estou lembrando de tudo. Vamos entrar aqui na pergunta do Miranda, porque ele fala de previdência, né? Ele pergunta por que investir nos produtos de previdência para o longo prazo, 20 anos ou mais de 20 anos, né? Se um fundo como Carteira Universo, o MAB Plus ou Oportunidade de uma Vida tendem a ter melhor retorno nesse período, né? Então, antes de mais nada, vale dizer, como vocês já sabem, a gente sempre comenta isso, quer dizer, a norma da CVM, do regulador, nos impede de falar de rentabilidade de produtos que ainda não completaram 6 meses. Né? Então, quando a gente estiver falando aqui dos produtos e estiver citando rentabilidade, naturalmente a gente vai estar falando só daqueles que já romperam esse prazo mínimo de 6 meses, por acaso a situação do Carteira Universo. Exatamente. Então, conta um pouquinho, Jojo, quer dizer, todas essas mudanças que a gente está vendo no mercado de previdência, não foi à toa, o primeiro produto da Vitro começou em previdência, né? A gente é bastante animado com o potencial que essa indústria de previdência tem e está havendo uma convergência, né? Quer dizer, das estratégias que são possíveis de serem feitas pelos gestores no mundo fora da previdência e cada vez mais agora dentro da previdência. Exatamente. Como que essa coisa anda hoje? Eu sempre gosto de falar o seguinte, previdência não é um tipo de investimento diferente, ele é apenas um veículo, né? É um formato, é um conjunto de regras diferentes, mas que lá no fundo, quando você olhar a última linha, você está investindo em ações, você está investindo em títulos de renda fixa, você está investindo nos mesmos mercados. A Previdência, eu vejo o seguinte, a Previdência tem 2 vantagens claras. Né? Uma vantagem é a fiscal, né? A tributária. O investimento em Previdência após 10 anos é um dos mais, se não o mais barato em termos de imposto. Você vai pagar 10% de imposto de renda no resgate. Né? Comparado a um investimento em ações que é 15% no resgate, depois de 2 anos, ou no investimento de tributação de renda fixa, que tem aquela escadinha, 22,5%, 20%, 17,5%, 15%, mas que tem a incidência do Come-Cotas. Então, essa é a primeira vantagem. Ele só perde para esses casos especiais que têm isenção fiscal, como debêntures de infraestrutura e outras coisas. A segunda vantagem é que, assim, quando você investe em previdência, você investe no fundo através de um plano de previdência. Esse plano de previdência tem um conjunto de benefícios, especialmente relacionados a planejamento financeiro e planejamento sucessório, que outros investimentos não têm. Né? Então você consegue, você na verdade está contratando com a seguradora um formato de um plano lá na frente, onde você pode receber isso tudo de uma vez, ou receber isso como uma forma de renda. Se você tem embutidos alguns modelos de sucessórios, onde você pode indicar beneficiários, aquilo ali não entra no inventário, aquilo não incide CMD sobre isso e TCMD. Então, tem é como se você estivesse entrando num carro que tem alguns acessórios especiais. Mas separando isso, né, em contrapartida disso, historicamente, o gestor ou o piloto desse carro não podia fazer todas as manobras que um piloto de um carro normal podia fazer. E o que a gente vem vendo ao longo do tempo é que essas diferenças estão se reduzindo, né? Agora, na virada do ano, teve mais uma mudança na legislação de previdência, aumentando os limites para investimento no exterior. Então, acho que a tendência é que, num futuro não muito distante, essas diferenças sejam mínimas e desprezíveis. Então, você vai conseguir, provavelmente, ter os mesmos
gestores e as mesmas competências e os mesmos resultados que você tem num mundo e no outro, também na Previdência, e aí você só vai sobrar a vantagem fiscal se você tiver aquele horizonte. Então é nisso que a gente tem trabalhado, tem ajudado a indústria a desenvolver, né? O número de gestores que hoje tem veículos disponíveis na Previdência é enorme comparado a 3, 4, 5 anos atrás, onde praticamente era uma terra devastada, terra de ninguém, né? E o último ponto que eu acho que é relevante falar assim, essa questão do horizonte, né? A gente, quer dizer, nessa pergunta tem uma combinação de, puxa, eu quero investir em coisas mais arrojadas e a Previdência permite, né? Você só podia investir 49% em ações, hoje você já pode 70%, o público geral, o investidor qualificado já pode 100%, mas também a gente tomar um pouco de cuidado com o cenário, né? A gente veio de um ano onde Bolsa foi muito bem, a gente vem de uma sequência aí onde Bolsa foi muito bem em 4 dos últimos 5 anos, né? Taxa de juros estão caindo, as pessoas estão sendo empurradas quase que para fora dali, mas assim, a gente tem que olhar tudo isso também num contexto que esse mercado pode virar né? Então tem que tá equilibrado aí. Aí, de novo, a gente volta para o início da nossa live, né? A gente falava muito de você estar com a carteira adequada para o seu perfil de risco, né? O mais importante é que quando vem esses solavancos de mercado, você tem um mês, por exemplo, 2 meses de correção forte da Bolsa, você tenha espaço para aumentar, dependendo do seu perfil de risco. Se você for conservador, tiver um pouquinho de risco alocado, você não precise ficar com medo excessivo e talvez estar saindo no pior momento possível, né? Então, sim, muita atenção para isso. Até uma das perguntas aqui é como que eu faço meu balanceamento, uma vez que eu defini minha carteira, os ativos estão movendo de preço, em que momento eu deveria estar rebalanceando a carteira? Essa é uma pergunta que vem sempre e a gente até tem que tomar essa decisão de tempos em tempos dentro dos veículos que a gente investe. O fato é o seguinte, não tem resposta certa aqui. E o que você tem que considerar não só os aspectos as expectativas que você tem para cada uma das classes e para cada um dos ativos, mas também quais são os custos relacionados a esse rebalanceamento, né? Nos fundos que a gente tem hoje na Vitrio, como a gente tem tido, graças à confiança dos investidores que estão nos assistindo, um fluxo maior de aportes nos fundos, a gente tem a liberdade de fazer esse rebalanceamento de forma mais frequente, quando a gente acha que faz sentido. Mas um investidor, de tempos em tempos, deveria talvez ter aí uma periodicidade, talvez semestral ou anual, dependendo do caso, onde ele repensasse essa sua carteira, porque às vezes é hora realmente de você pegar aquele ganho extraordinário, botar no bolso, né, respirar um pouco e partir de novo, né? Quase que assim, todo dia você deveria pensar que é daqui para frente, né? Mas obviamente isso não precisa ser nessa intensidade. Então, rebalanceamento é algo importante. Estudos acadêmicos mostram que eles fazem diferença porque eles trazem um pouco dessa disciplina, né, de você botar no bolso um resultado bom e você, assim, diluir ou sair de um resultado ruim. E aí acaba que a periodicidade, ela também leva em conta a classe de ativo. Quanto mais volátil for a classe de ativo, chance é que você vai fazer esse rebalanceamento um pouco antes. Imagina que a bolsa sobe muito rapidamente, 30%, 40%. Aí acaba aparecendo uma oportunidade de você diminuir um pouco a sua alocação até para ter capacidade num período de queda poder aumentar. E essa é uma vantagem, né? A gente, quando fala dos produtos da Vitrio, a gente recebe essas perguntas, puxa, qual é a vantagem de eu comprar o produto versus eu tentar fazer sozinho, né? Alguns dos nossos produtos são inspirados em relatórios que têm muitos assinantes diretos, e essa é uma das conveniências, né? A gente, mais do que um produto, a gente está trazendo uma solução, e uma das soluções que já vem embutidas é esse rebalanceamento, né? No caso da Previdência, um rebalanceamento de uma carteira envolveria você de tempos em tempos fazer portabilidades cruzadas entre todos os seus ativos, né? Em alguns outros casos você tem que esperar prazos de resgate, pagar imposto antecipado, né? Então, ou mesmo no caso de ações, um fundo de ações, puxa, você ficar no fracionário, comprando, acompanhando o mercado, né? Então, a gente, em troca de um pedaço da taxa de administração, a gente está fazendo todo esse trabalho de monitoramento e rebalanceamento o tempo todo dentro dos produtos. Perfeito. E aí só talvez para
fechar um pouco o tema de bolsa e ir adiante, um pouquinho de expectativa para o ano, quer dizer, a gente segue animado com esse cenário para renda variável no Brasil, seja porque a economia brasileira vai, ainda que de pouquinho em pouquinho, acelerando, né, depois daquela recessão forte, a pior recessão que a gente teve desde que começamos a medir esses números, então as empresas devem mostrar cada vez mais crescimento e expansão de lucros. Parte disso, dependendo do setor que você olha, pode estar mais ou menos refletido já na cotação das ações, e aí é onde entra o nosso trabalho dos gestores de estar definindo o momento de entrar ou de sair de cada uma dessas. Isso. A gente vê um número muito grande de ofertas acontecendo esse ano. O que quer dizer isso? Quer dizer, são novas empresas vindo para o mercado através das chamadas IPOs, né, das ofertas públicas iniciais. Isso é extremamente positivo. Quanto mais denso, quanto maior o número de participantes nesse mercado, mais instrumentos os gestores têm para escolher e montarem as carteiras. A gente tem o próprio governo vendendo um número muito grande de papéis através do BNDES, a carteira do BNDES. Que estava fora do seu papel, né, no passado, e agora tem que voltar. Exatamente. Então tem um lote grande de ações e de empresas super importantes para o mercado local, como é o caso de Petrobras, que vão estar vindo ao mercado ao longo do tempo. E aquelas empresas já listadas aproveitam um momento melhor de mercado também para fazerem aumentos de capital, que são os chamados follow-ons, né? Onde elas procuram aproveitar a oportunidade de mercado para captar mais recursos e acelerar seus planos de investimento. Então, você vai ter uma oferta grande ao longo do ano, mas ao mesmo tempo a gente continua vendo um volume expressivo de recursos, seja de investidores locais migrando de classes de ativo mais conservadora para algum risco, esse risco também é bolsa, né? Como também em algum momento talvez uma participação maior do investidor estrangeiro, que tem sido, vamos dizer assim, um coadjuvante perto do investidor local ao longo do ano passado, né? Mudando aqui um pouco de assunto, o Fabrício traz a pergunta: qual é a função da corretora, administradora e seguradora em um plano de previdência? O que acontece em caso de falência de cada um? Dado que a gente fala muito de previdência, sim, acho que vale eu explicar um pouquinho o papel de cada um desses participantes. Vamos lá, e vou ser superficial aqui no interesse do tempo de todos os mundos, mas pensando num fundo de investimento, o fundo de investimento tem três figuras, né? Ele tem o gestor, que em última instância é o tomador de decisão de compra e venda de ativos, o que vai compor a carteira, etc., obviamente seguindo o regulamento do fundo a qual ele propôs, né? O administrador é quem operacionaliza todas essas movimentações, é quem faz a contabilidade do fundo, é quem precifica todos os ativos que estão lá, é quem garante que faz toda a parte do passivo. Investidor 1 investiu no fundo, comprou tantas cotas a tal preço, saiu, é ele que cuida disso tudo. E o custodiante, de uma forma bem simples, é o cofre onde estão guardados os dinheiros e os ativos do fundo, né? E é interessante que, sendo figuras jurídicas diferentes e muitas vezes o caso do gestor independente do administrador, você tem duas pessoas que ficam, na verdade, um checando o trabalho do outro, né? O administrador, um pouco de xerife, para ter certeza que o gestor está se comportando e está respeitando o regulamento do fundo, e o gestor checando se o administrador está fazendo todas as contas corretas, porque ele está defendendo o dele também. Então, tem essa diversificação de xerifes ali. Quando você tem quando a gente fala de previdência, aí entra uma quarta figura, que é a seguradora. E aí, como eu falei, é o seguinte: a seguradora, ela é responsável pelo plano de previdência, né? Então, quando uma pessoa investe em previdência, ela, na verdade, está contratando um plano de previdência da seguradora, e a seguradora recebe os recursos e é ela que investe no fundo. Ela vira a cotista direta do fundo. E a responsabilidade da seguradora é fazer essa troca, onde você está entregando para a seguradora contribuições, né, pedindo que ela invista esse dinheiro ao longo do tempo num determinado produto de investimento, e lá na frente é ela que vai trocar para você esse investimento por uma renda, ou por uma renda escalonada no tempo, ou por um pagamento único de uma vez só. Então, ela é que tem essa responsabilidade de criar o controle de quem são os beneficiários e tudo mais. Então, é um veículo diferente, é um formato diferente, aí você tem mais um participante envolvido naquilo.
Indo para a pergunta nua e fria, quer dizer, a resposta mais simples que eu tenho é falar o seguinte: se qualquer uma dessas partes falhar no seu trabalho ou desaparecer da face da Terra, eu brinquei com um cliente mais cedo, passar uma nave espacial e abduzir qualquer um desses participantes, absolutamente nada acontece com o dinheiro. Quer dizer, se o gestor faltar, quer dizer, primeiro é o seguinte, o cliente não corre risco de crédito nenhum do gestor. Então, se o gestor quebrar, nem sei como isso funcionaria, mas se o gestor sumir e desaparecer, cabe ao administrador escolher um novo gestor para cuidar daquela carteira e vai ter que seguir o regulamento, isso vai ter que ser feito com uma assembleia, respeitando a decisão da maioria dos cotistas. Então, acontece dessa forma. Se acontecer um problema com o administrador, essas contas são todas, ou com o custodiante, essas contas são todas segregadas, não tem contágio com você não está dando crédito para o custodiante ou para o administrador, então acontece o inverso. Aí tem uma assembleia do fundo para transferir a administração do fundo para uma outra casa, para uma outra instituição. Normalmente, quer dizer, quando esse tipo de coisa aconteceu no Brasil, você tem intervenção do Banco Central para vamos dizer assim, ordenar esse processo todo e CVM, isso resolve-se também dessa forma. No caso da seguradora, acontece a mesma coisa, só que os órgãos reguladores, além desses que a gente falou, tem também a SUSEP, que é a Secretaria de Segurança... Superintendência de Previdência e Seguros, e aí é ela que cuida desse arranjo. Normalmente o que acontece nessa eventualidade é que essa carteira de clientes e de investimentos e esse montante de recursos é transferido para uma outra instituição, que aí ela assume esses compromissos e vai fazer isso tudo. Então, assim, é um sistema... O Brasil provavelmente tem um dos sistemas financeiros melhor estruturados e transparentes do mundo, né? A crise de 2008, que já estamos indo para o 12º ano dela, mas ela deixou isso muito claro. Quer dizer, o Brasil serviu de exemplo para muitos. Fomos muito bem testados e passamos com louvor. E segue dessa forma, então, quer dizer, eu não perderia o sono com isso. Muito bem. Um tema interessante aqui que o José Moraes nos traz: acho que o mercado financeiro devia revisar as taxas de administração que estão altas e os benchmarks que estão muito baixos. Fáceis, comentem, né? Deixa eu pegar a primeira parte e te passo para a segunda, Jojo. Quer dizer, a gente entende que há um processo acontecendo em curso já de redução de taxas de administração, né? A Vitrio quer ser protagonista, a gente acredita que já está sendo nesse curto tempo que vocês nos conhecem, já estamos fazendo isso, e a gente tem trazido reduções de taxas a partir do sucesso que vocês mesmos nos trazem. Quer dizer, estamos agora aproximando de 4 bilhões de reais de ativos sob gestão, já um número bem mais expressivo de fundos de investimento do que há um ano atrás, quando a gente só tinha o primeiro produto de previdência, né? E conforme cada um desses produtos vai tendo a sua trajetória de sucesso, sempre que possível a gente está trazendo vantagens que passam ou pela redução dos mínimos de aplicação ou pela redução dos custos, seja da taxa de administração ou do prêmio de performance. Talvez o melhor exemplo disso seja o Carteira Universa e, mais recentemente, os nossos Fund of Funds. Quer comentar um pouquinho? O Carteira Universa, quando a gente lançou ele tinha 1,5% de taxa de administração e ele tinha um prêmio de performance de 20% sobre o que excedeu o CDI. E por que a escolha do CDI? Porque ele, como eu falei, é um fundo que investe em várias classes de ativos sem um compromisso específico com tamanho em nenhuma dessas classes, e o CDI segue sendo o benchmark de referência aí mais usado na indústria brasileira. De fato, ele agora está num patamar mais baixo, mas assim, quando ele era muito alto, ninguém reclamava que ele era o benchmark, e de fato, junto com ele, quando ele cai, a expectativa de todos os retornos caem juntos, né? Porque é como se cada ativo tivesse um prêmio, né? Tivesse que pagar um prêmio em relação àquele retorno base. Então, se o retorno base diminuiu, né, todos os retornos esperados diminuíram. Mas aí, com o Carteira Universa, a gente fechou o fundo na nossa primeira parada técnica, depois de um pouco mais de um mês de vida dele. Quando a gente reabriu ele já com
a gente reduziu o mínimo, que era 10 mil para 5 mil, e a gente caiu a taxa de performance de 20% para 15%. A gente captou mais um pouco, fomos até o início de dezembro, quando a gente fechou o fundo novamente. E aí, quando a gente reabriu no início agora de 2020, a gente trouxe ele com uma nova redução de taxa, caindo a taxa de 1,5 para 1,25. Então, ele que começou com 1,5 com 20 e com 10 mil reais de investimento mínimo, hoje ele tem 5 mil reais de investimento mínimo, 1,25 com 15. E é muito nessa ideia, quer dizer, não só, acho que não só porque existe uma campanha, vamos baratear os custos, e a gente está, como você falou, protagonista nisso, mas a gente tem que dividir um pouco o que é cortar custos que são excedentes de... Assim, os produtos não precisam ser baratos por definição. Eles têm produtos que têm uma complexidade, que têm um objetivo de retorno que justificam você ter um preço melhor, e eu estou disposto a pagar eu deveria estar disposto a pagar um preço mais caro por um produto mais sofisticado, né? É assim com qualquer... Você está disposto a pagar um preço mais caro por um carro mais sofisticado, você está disposto a pagar, ainda que ele te leve para o mesmo lugar, às vezes, que um carro mais simples. Mas, além disso, tem também essa ideia de dividir o sucesso. Obviamente, à medida que o fundo cresce de patrimônio, ele gera mais receita para a gente quer dividir isso com o investidor, e que o investidor se beneficie, né? Ele que está ajudando a gente a chegar nesse patamar. E uma coisa importante, acho que nem todo mundo tem isso em perspectiva, né? O famoso 2,20, que meio que baliza essa indústria, tanto dos fundos multimercados quanto muitos dos fundos de ações, né? Na prática, quer dizer, você tem hoje um pedaço importante dessa receita que fica na mão dos distribuidores, de quem está levando o produto até você, né? Que precisam remunerar os seus canais de distribuição, seja a agência bancária ou o escritório dos agentes autônomos de investimento, no caso de algumas das plataformas corretoras, né? Quer dizer, o que a gente está fazendo, quer dizer, a nossa operação funciona, o nosso modelo de negócio funciona indo da gente diretamente para você, isso também nos traz a oportunidade de estar reduzindo o custo e por isso também sendo protagonista. A verdade é que boa parte dos gestores já não ganha o tal do 2,20, porque ele precisa remunerar o administrador e principalmente a distribuição. E muitas vezes é a própria distribuição quem pressiona para manter preços mais altos, né? Eu queria fazer 2 comentários no fundo de fundos, né, que você também mencionou. A nossa família de fundos, ela tinha um preço base para quase todos os produtos de 0,9% de taxa de administração, e aí em dezembro do ano passado a gente baixou tudo para 0,75%. Obviamente os fundos que já tinham taxa menor do que isso não subiram para 0,75%, permanecendo mais baixo. Mas essa disputa de taxa, eu que acompanhei bastante o mercado de investimentos lá fora, isso também ocorreu lá fora, né? Os hedge funds, que seriam o par dos nossos multimercados aqui, quando tinha quando eles estavam em alta, você tinha uma pressão, os fundos saíram do 2,20 para 3,30, né? E também teve uma pressão, e muito disso também está ocorrendo aqui. Você já vê multimercados que têm menos risco estão cobrando menos, multimercados que têm mais risco seguem cobrando mais. Quer dizer, aos poucos a indústria vai se ajustando, mas ainda tem muitos modelos que, como você falou, tem alguns conflitos que acabam travando um pouco esse processo. E aí, dando mais um elemento para vocês entenderem na parte dos benchmarks, né, que o Jojo abordou, vou dar um exemplo na indústria de fundos imobiliários, né? Quer dizer, você para pensar, e essa foi uma das indústrias que melhor performou no ano passado, né? O IFIX teve uma alta bem forte. O IFIX é o índice de referência para os fundos imobiliários listados em bolsa, e essa alta foi muito concentrada no último trimestre do ano, só em dezembro foi uma alta de mais de 10%, né? Se você para olhar hoje, aí de novo eu estou usando o IFIX como referência, o rendimento, o dividendo, vamos dizer assim, médio que o IFIX está gerando hoje é da ordem de 6,5%, né? Isso dá um CDI onde está hoje, uns 140%, 150% do CDI. Você volta ali no período de crise mais aguda, 2014 para 2015, o yield, né, esse rendimento, esse dividendo dessa classe era 11,5%, 12%. Para um CDI na época de 14%. Parecia pouco. Então, quer dizer, o rendimento absoluto, que é o que vai para o seu bolso, caiu pela metade, vai, grosso modo, de 12 para 6, só que hoje isso é mais do que o referencial, né? Então, quando você tem essa queda forte de taxa de juros, que, aliás, não é fenômeno brasileiro, é até mais agudo lá fora, né? A Europa, então, boa parte dos países tem taxa negativa, né? O que isso acontece é reprecificar todos os ativos. Fica cada vez mais difícil
você entregar retornos elevados quando você já teve uma reprecificação com essa queda forte da taxa de juros. E aí eu pegaria esse gancho só para aproveitar uma pergunta que também tem aparecido. A gente viu muito fundo que rodou muito bem no ano passado, em previdência isso é ainda mais crítico, né? Porque estavam em títulos do governo de prazo bem longo, né? Exato. E é importante o investidor estar atento para isso, porque funcionou muito bem, mas não quer dizer que segue funcionando, dado que a gente já está num patamar achatado de taxa de juros. Exatamente. Eu tive essa conversa hoje com o investidor, se ele estiver nos assistindo, ele vai se recordar. Isso vale muito para a Previdência, que hoje 85% da indústria de Previdência ainda está em renda fixa e boa parte nisso, mas vale para o investidor em geral, quer dizer, family offices e grandes gestores de patrimônio também usaram o juro real, né, a NTNB, como um dos grandes alocações aí estratégicas de investimento nos últimos anos e foi provavelmente ajustado a risco, talvez o melhor investimento, né? Mas eu brinquei falando o seguinte, olha, a boa notícia é que o seu cavalo ganhou a corrida aí nos últimos anos, a má notícia é que eu acho que ele cansou. Ele provavelmente não vai ganhar a corrida para frente. Como a gente ainda tem muito daquele viés errado de olhar no retrovisor para decidir os investimentos, quer dizer, eu olho quem rendeu melhor ontem para apostar que vai permanecer assim, no caso dessa classe de ativos, eu acho que essa classe de ativos é assim, você está pegando uma cesta de limões que, assim, alguém já espremeu eles, entendeu? Talvez não saia mais uma limonada dali. Então, ou para sair o juro tem que cair ainda muito mais, sair de 4,5 para 2, que assim, né, é possível, mas eu acho que a velocidade com que isso pode acontecer, você tem que ter um cenário super positivo e a velocidade não será tão rápida. Então, acho que é importante olhar para isso, a gente falou de rebalanceamento e tal, olhar para isso e ter certeza que as apostas para frente seguem válidas para todos os ativos. Quer dizer, não é um call de investimento que a gente está fazendo aqui, mas eu acho que é uma análise porque você tem uma concentração muito grande, em particular da indústria de previdência, nesse tipo de ativo. Legal. Só porque acabei falando de taxa de juro negativa no mundo e o impacto disso no Brasil, tem uma pergunta aqui mais técnica do Danilo, né? Gostaria de saber qual a visão da Vitrio sobre a crise de liquidez colateral relativa ao mercado de repo americano e quais os possíveis impactos para o mercado de renda variável brasileiro. Só para não deixar sem resposta, Danilo, essa seja uma pergunta um pouco mais avançada para a maior parte dos participantes aqui, eu pedi até que você abrisse um ticket lá no nosso atendimento direto pelo nosso site e eu me comprometo a depois mandar um texto mais completo para você, mas para não te deixar sem resposta, quer dizer, isso aqui é um bom exemplo do que a gente está vendo lá fora, desse mundo novo que a gente está. Quer dizer, eu e Jojo, a gente tem que voltar para o banco da escola, de faculdade, de pós-graduação, e não vai encontrar nos livros atuais como é que explica tanto juro negativo, né? Nos da nossa época não tinham mesmo. A gente é da época que o bond lá fora pagava juro, e não você tinha que pagar para deixar seu dinheiro no banco, né? Então, toda essa experiência que os bancos centrais mundo afora estão fazendo, ainda como resposta daquela grande crise de 2008, e que trazem para essa situação pitoresca que a gente tem hoje, trazem complicômetros, vamos dizer assim, para o funcionamento dos mercados monetários, que não foram inicialmente pensados para funcionar nem num mundo de deflação, que não é o que a gente tem lá, a inflação é baixinha, mas ainda é positiva, nem tampouco no mundo de taxa negativa, né? E uma das coisas que está acontecendo, que é essa questão da crise de liquidez que você mencionou, está sendo endereçada pelo Banco Central americano, e eles têm feito isso com bastante facilidade. O que eu te diria é o Banco Central, principalmente através do Fed de Nova York, tem injetado a liquidez necessária para esse mercado e, com isso, afastado qualquer risco maior de crise vindo dali. Quer dizer, tem vários riscos no horizonte lá fora, depois de 10, 12 anos de expansão. Esse não me parece ser um deles, mas, de novo, eu posso evoluir com mais profundidade se você quiser. Parece muito mais um problema depois. Técnico. Exato, uma tecnicalidade do mercado em função de todas essas mudanças que a gente está vendo, né? Bom, um outro tema que chega aqui é com relação aos mínimos de investimento, né? Antes mesmo de começar a live, a gente estava falando disso aqui na Vitrio, né? A gente chegou a fazer uma promoção grande, que foi a nossa Black Week, estendemos ela até o final de dezembro, todos os fundos da Vitrio a R$1.000, e aí voltamos aos mínimos que são específicos de cada produto, né? Então, acho que vale comentar um pouco com vocês o porquê, né? Claro que, do nosso ponto de vista, e essa é a nossa proposta, é tentar trazer para o maior número de investidores possível todos os produtos que a gente tem capacidade de gerir e de estar trazendo para vocês. A gente normalmente esbarra em duas limitações. Uma limitação é de ordem regulatória.
Às vezes, aquilo que a gente quer fazer só é permitido para um determinado grupo de investidores, né? E aí entra muito as normas emanadas pela CVM, que é o regulador desse mercado, e aí todo mundo já craque em entender que é investidor profissional, investidor qualificado ou público em geral. A gente tem visto, inclusive, um número grande de pessoas que perguntam qual certificação eu deveria tirar, dado que eu ainda vou demorar para ter meu 1 milhão em investimentos, qual certificação eu deveria tirar para poder ser qualificado. Acelerar o caminho para o qualificado. E já poder aproveitar essas oportunidades, né? Mas nesses casos a gente não tem muito o que fazer, quer dizer, a gente está, obviamente, aderindo ao que é a norma nesse nosso mercado. O que dá para fazer é lançar as versões light, né? Que a gente fez com o fundo da XP, fez com o fundo de Canabidiol, fez com o fundo Money Rider, que é, pelo menos, dar, dentro do limite da lei, o acesso, ainda que diluído, para o investidor geral. Então, quando o investidor pergunta, puxa, por que só 20%? Né? Porque esse é o máximo permitido pela norma. O dia que o máximo for 30, será 30, o dia que o máximo for 40, instantaneamente será 40. A gente muda, exatamente. Bom, e aí a questão o outro argumento, né, a questão dos mínimos, quer dizer, a Vitro tem crescido fortemente, de novo, isso só nos faz ainda mais responsáveis com relação ao patrimônio que vocês estão depositando conosco, mas toda vez que a gente derruba os mínimos de aplicação e aumenta o número de investidores, né? Quer dizer, a nossa operação cresce e a gente precisa adaptar internamente. Parte do que a gente faz é altamente escalável, é digital, e aí esse uso intensivo de tecnologia, que é uma característica da Vitro, você não encontra isso nas empresas antigas, porque elas têm todo o seu setup de infraestrutura e tal feito de uma outra forma. Isso é fácil a gente ajustar. O que é menos fácil, talvez mais difícil de ajustar, a gente precisa também seguir investindo continuamente na nossa equipe de atendimento, tanto na contratação de novos profissionais como no treinamento deles, para que vocês possam tirar as suas dúvidas. Então não adianta também a gente baixar demais os mínimos, muita gente entrar, vão ter dúvidas, é natural que tenham, né? Por mais que a gente se esforce para explicar o melhor possível no nosso aplicativo, no nosso site, usando vídeos, etc., a gente precisa contar com o apoio do atendimento humano. Então a gente está sempre dosando isso. Fiquem tranquilos que toda vez que a gente tiver a oportunidade de descer os mínimos, é o que a gente gostaria de fazer. Eu tenho visto muito esse tipo de pergunta por uma oportunidade de uma vida que é um produto novo. E tem também assim, puxa, não dá para ter um mínimo global que pense, já que eu já sou cliente de outros produtos, se pudesse, a gente adoraria fazer, é uma ótima ideia, né? E que tem a ver com quem é o cliente e aderência ao nosso propósito. Mas, infelizmente, não dá. Eu não posso ter regras diferentes dentro de um mesmo fundo. Então, eu tenho que ter a regra que vale para todo mundo. Mas a gente está, como o Petro falou, super antenado aí para tentar melhorar e abaixar os mínimos. E só um outro ponto, é assim, muitas vezes vem assim, poxa, vocês cobram o mínimo. O mínimo não é, esse dinheiro é do investidor, é seu, né? Ainda que a gente entenda que exige mais, às vezes as pessoas colocam as palavras erradas, mas não quero ter nenhuma dúvida, isso daqui não é uma taxa de entrada, é o valor com que você precisa, é seu que vai ficar guardado no fundo. E bom, se tiverem perguntas depois a gente pode comentar mais sobre isso, mas a DTVM da Vitro que a gente está montando, a gente já teve a aprovação do Banco Central, em breve vai nos ajudar a resolver algumas dessas questões. A principal delas é a questão da TED, né? Hoje, para cada um dos nossos produtos, você precisa mandar TED para uma conta específica. Em breve, você vai ter a oportunidade de migrar isso tudo para uma conta sua na Vitro DTVM, na Vitro Corretora, e a partir dali vai ficar muito mais fácil você sair de um produto e ir para outro, sem precisar ficar passando o tempo todo na sua conta bancária tradicional, fazendo o TED de um fundo para o outro. Então, esperem que vem muita novidade boa por aí já nos próximos meses. Tudo acontece muito rápido na Vitro. O Márcio pergunta aqui, falando um pouco dos nossos FOFs, a diferença do FOF Melhores Fundos e do Melhores Fundos Multimercados. Acho que vale a pena, Jojo, voltar um pouco no conceito inicial que você falou bem, quer dizer, a gente procura sempre começar resolvendo a alocação completa patrimonial que você, investidor, precisa ter. E aí, depois que a gente faz isso, a gente desdobra em filhotes, né, em outros produtos mais específicos que vão ajudar você, que tem um interesse específico em concentrar mais ou menos em determinada classe de ativo, poder fazê-lo. Esse é exatamente o caso da franquia do FOF Melhores Fundos. Exatamente. O FOF Melhores Fundos, então, que a gente lançou lá em abril de 2019, ele é um fundo, como o Petro falou, multigestor, né? FOF, Fund of Funds, e multi-estratégia, porque ele investe, né? Se a gente lembrar, ele tem a pizza de alocação, ela é aquele
prato super colorido, né? Ele tem uma parcela em caixa, né, em renda fixa pós-fixada, ele tem uma parcela em renda fixa crédito, né, em 4 gestores especializados nesse mercado. Depois tem uma parcela importante em multimercados, aí em torno de 40% da carteira, com vários nomes aí de fundos consagrados e tal. Depois tem uma parcela importante de renda variável, ela era de 20%, a gente subiu ela para 22% ao longo do semestre passado. E além disso tem câmbio, ouro, né? Eu trouxe a carteirineta dourada aqui para não me esquecer de falar de ouro, que serve bastante como proteção, e também investimento em ações no exterior. Então, por isso que eu falo que é o seguinte, esse daqui pode ser um destino para todos os recursos de um cliente, se o nível de risco estiver adequado, porque é como se você estivesse fazendo um investimento já bem equilibrado, já bem balanceado. Ele é muito parecido com um instrumento que os investidores com altíssimo patrimônio usam em private banks, nas gestoras de patrimônio, que é o fundo exclusivo. A única diferença aqui é que você está dividindo isso com outras pessoas, mas ele tem essa combinação toda. Quais foram os movimentos que a gente fez aí no final do ano e na virada do ano? A gente pegou partes desse portfólio e, como se tivesse feito segregou esse pedaço e replicou só aquela estratégia. Então, daquela carteira inicial do FOF Melhores Fundos, nasceu um filhotinho que é o FOF Melhores Fundos Ações. O que é? A gente pegou aquela fatia de 22% em fundos de renda variável e replicou aquilo num fundo só, então aquilo virou 100% e a gente adicionou mais alguns fundos que a gente gostava do mercado para que ele não ficasse muito concentrado. Então, é um subconjunto, vamos dizer assim, né? Ele é um filhote da família. Você tem um fundo com a estratégia completa e um fundo monoestratégico. Na virada do ano, a gente fez repetiu esse experimento, só que agora segregando os fundos multimercados. Então, pegamos os fundos multimercados que tinham em carteira e a gente replicou isso numa carteira, adicionando um outro fundo para repor fundos que estavam fechados, etc. Então, esse é o FOF Melhores Fundos Multimercados. Então, a gente tem o fundo original multi-estratégia, várias classes de ativos balanceado, e você tem 2 filhotes que são monoestratégia. Um que só investe nos fundos de renda variável, long only, long bias, um que só investe nos fundos multimercados. Legal. E vem novidade por aí, vem mais um primo nessa família aí, que a gente está olhando para as oportunidades no exterior. Isso é o spoiler de hoje. Aproveitando, a Patrícia pergunta, uma das classes que compõe a carteira do FOF é de sistemático. O que vem a ser isso? Explica para tu. Vamos lá. Uma das mudanças que a gente fez aí no meio do segundo semestre passado foi a inclusão de 3 novos fundos que são fundos multimercados, e eles então compõem aí a parcela de multimercados. Eles têm hoje uma alocação de 4,5%, 1,5% em cada um dos 3, mas eles têm uma característica que a gente agrupou eles como esses fundos sistemáticos. O que são fundos sistemáticos? Os fundos sistemáticos são fundos onde o gestor ele segue um grupo a tomada de decisão, seja para escolher os ativos, ou seja para acertar a hora de comprar e vender cada um dos ativos, ela, em vez de ser uma decisão do gestor ali no dia a dia, sujeita à emoção e à opinião de cada momento, ela segue normalmente algoritmos que foram criados pelo próprio gestor, né, pelo grupo de analistas, mas ela tende a ser uma decisão mais afastada dessa emoção do dia a dia. Então, o gestor tenta descobrir padrões ou comportamentos dos ativos e desenha aí algoritmos onde, grosseiramente falando, eu estou simplificando bastante, o computador segue, né, acompanha todos os ativos e normalmente consegue acompanhar um número muito maior de ativos e ficar seguindo esse conjunto de regras que foram determinados nos algoritmos. No diário de bordo dessa semana, a gente traz o vídeo no lado a lado com o gestor, onde o Kiki entrevistou o gestor de um desses fundos. E a gente vai trazer os 3 para dar um pouco mais de
cor, né? De cor e de informação sobre isso. É uma coisa muito bacana, o vídeo ficou muito legal. Ele falou que vai roubar o meu lugar lá no lado a lado com o gestor, mas ficou muito bacana, ele vai ao ar nessa semana, eu acho que vale a pena ver para entender o que são esses gestores. É importante falar o seguinte, no mundo, se você pegar a indústria de hedge funds global, a indústria de fundos, hoje você já tem, a maior parte da indústria já é sistemática em relação a fundos de gestão ativa não sistemática, né? No Brasil, você já teve uma onda lá atrás, na primeira década do século, aí, 2007, 2008, você tinha um número grande de gestores quantitativos sistemáticos no Brasil. Esses fundos acabaram por uma série de questões não vingando, alguns deles permanecem até hoje, e agora você está tendo vamos dizer assim, um renascimento, um reflorescimento dessa indústria, um número maior de fundos chegando. Então isso é bacana porque assim, eu acho que é uma tendência mundial, à medida que tecnologia e liquidez e globalização chegando nos mercados, eu acho que isso veio para ficar. Muito bom. O Leonardo pergunta, alguma novidade por vir, lançamento de novos fundos? Bom, o Jojo já deu um spoiler, deixa eu só complementar dizendo o seguinte, quer dizer, se você acha que a Vitro fez bastante coisa em 2019, espere para ver 2020. Quer dizer, o forno ali está cheio de produtos novos, né? Com o início da operação também da DTVM, da nossa corretora, a gente vai ter a oportunidade de trazer novos produtos e serviços. Algumas coisas vocês vão perceber como funcionalidades, né? Eu acabei de mencionar há pouco uma delas, mas vão ver também isso na forma de outros tipos de produtos. Então, não vai faltar motivo para a gente estar marcando outras lives específicas de produto em geral. Mas a gente, assim, estamos olhando para o exterior, estamos olhando para temas específicos, estamos olhando para... renda para imobiliário. Estamos olhando para novas oportunidades, assim, vem bastante coisa. Isso aí. Bom, uma outra dúvida que chega bastante, né, é a questão dos prazos de resgate, né? Aqui no caso específico, deixa eu ver quem que foi o Roberto, não, foi o Eugênio. Minha dúvida é quanto ao prazo de resgate da carteira Universa e do FOF Melhores Fundos, 60 dias. Por que tão longo? Fico receoso de aplicar grande parte dos meus recursos com resgate tão longo. A primeira coisa que eu falo, e você assim, se acompanha as nossas lives ou os vídeos, eu falo e repito isso, falei isso no vídeo que a gente fez de dúvidas do Diário de Bordo da semana passada. Prazo de resgate precisa ser entendido como uma proteção para o investidor do fundo. Ele normalmente é entendido como um castigo, mas ele tem que ser entendido como uma proteção do gestor de fundo. Para que existe o prazo de resgate? Por que o prazo não é instantâneo na hora que um cliente pede o resgate? Porque o gestor precisa de tempo para conseguir vender no melhor preço possível os ativos que ele tem em carteira para fazer frente ao resgate, né? Na hora que a pessoa pede o resgate, eu não tenho dinheiro pronto, livre no fundo para pagar o resgate. Eu tenho que me desfazer dos ativos no fundo para vender o resgate. Imagina a seguinte situação, que eu sempre falo para as pessoas. Imagina que você hoje, agora, 5 horas da tarde, precisa vender seu carro porque você precisa pagar uma dívida para uma pessoa. Você tem 15 minutos para vender seu carro. Quais as chances de você vender seu carro pelo preço justo quanto ele vale? Assim, não vai ser tabela FIP, vai ser uma fração mínima da tabela FIP. Você vai parar num dessas plaquinhas de rua, paga o seu carro à vista, o cara vai te pagar um pedacinho. Se você for numa concessionária, ele vai te pagar metade do que vale, mas você está tão ansioso e precisa tanto daquele dinheiro. Mesma coisa, se você precisa vender seu apartamento porque você vai se mudar amanhã do país, você vai vender mal. Agora, se você tiver 1 ou 2 meses para vender, para fazer os anúncios corretos, para procurar um comprador, para tirar fotos bacanas, etc., você vai fazer uma boa venda. É a mesma coisa quando você pensa num fundo. O gestor precisa de tempo para vender os ativos no melhor preço possível. Por quê? Porque ele não quer prejudicar quem vai ficar lá, né? Quem é prejudicado vai ser o cliente que vai permanecer no fundo. Então, por isso que eu digo o seguinte, o prazo de resgate protege o investidor do fundo. Toda vez que você não deveria entrar no FOF Melhores Fundos, você não deveria entrar no Carteira Universa se eles estivessem em resgate em D+1, porque significa que eu, gestor, criei uma regra que não está preservando os interesses de quem está investido no fundo. Aí vamos especificamente por que a gente colocou 60 dias no fundo ou não. No caso do FOF Melhores Fundos, a resposta é bem objetiva e bem direta. Se você olhar os resgates
individuais de cada um dos fundos que a gente tem em carteira, você tem fundos que têm resgate mais curto do que o 60, tem alguns fundos que são D30, você tem resgate de fundos que têm resgate em D60, e você tem fundos que têm resgate maior. Tem fundos de crédito que vão de 45 a 75, você tem, no caso de fundos para investidor profissional, como é o Raptor, que tem resgate de 180. Então, o fundo já é, ser D60 no FOF Melhores Fundos, já é um benefício para você, porque eu estou assumindo determinados riscos de liquidez, já que tem um número grande de investidores no fundo, e estou te melhorando isso tudo para um D60. Mas eu não tenho muito prazo. Se você pedir o resgate hoje, eu tenho que hoje já pedir o resgate de um monte de gente. Caso contrário, eu não consigo fazer frente ao resgate. Quando a gente vai para o Carteira Universa, isso é menos óbvio, essas coisas, porque cada um, se você, no limite, todas as ações liquidam em D2. Se eu sair vendendo tudo hoje, em D2 eu teria todas as ações lá, os títulos públicos são instantâneos, etc. Agora é a mesma coisa. Eu não quero ser forçado a sair vendendo todas as posições de ações num momento onde, se eu fizer isso, provavelmente eu vou forçar preço para baixo, eu vou próprio desvalorizar os ativos que eu tenho em carteira, né? Então, isso não é interessante, e a gente fez vários estudos de liquidez em torno das carteiras que normalmente faziam parte do relatório Carteira Empíricos. A gente olhou bastante os fundos imobiliários, etc., e achou por bem que essa era uma carteira. Vou te dar um exemplo. No PRP, que é uma outra carteira que a gente tem que compra ativos finais, no relatório no qual a gente se inspira, tem determinados ativos que a gente, por questão de decidiu não ter dentro da carteira do fundo PRP, porque o prazo de liquidez, nem os 60 dias seriam suficientes para eu me desfazer de uma posição, então a gente preferiu não ter ela em carteira. Então, de novo, acho que a mensagem principal, isso daqui é em respeito ao cliente. Obviamente, numa situação onde mudem as condições de liquidez do mercado, onde você tem uma mudança relativa, a gente sempre vai querer guardar dessa premissa que eu estou protegendo o cliente, proteger. A outra coisa que acaba sendo um efeito colateral positivo do prazo de resgate, eu não sei se esse é o caso da pessoa que mandou a pergunta para a gente, mas ele falou assim, puxa, eu tenho um receio de colocar um valor grande dos meus recursos num prazo de 60 dias. Isso é um bom efeito que o prazo de resgate gera em você, porque você tem que parar para pensar se o tamanho do investimento que você está fazendo, de fato, está de acordo com o perfil de risco do fundo, com o horizonte de investimento que esse fundo exige para maturar as apostas ou não. Então, é o seguinte, no final do tempo, para você e para os demais cotistas do fundo, é melhor que você faça um investimento menor, mas que esteja de acordo com o teu perfil de risco, com o estômago, né, que você aguenta eventualmente oscilações para frente, do que se você tivesse muito do teu patrimônio lá dentro e achasse que a porta é grande, então você pode correr rápido, né? A gente tem uma séria preocupação, eu e o Patrick, quando a gente olha aí o desenvolvimento do mercado. O Patrick falou sobre a alta dos fundos imobiliários, né, que cresceram rápido. As pessoas olham para o fundo imobiliário e pensam, puxa, ele, em D2 eu saio dele. Fundos imobiliários nem todos têm essa liquidez toda de negociação na bolsa. Você não compra um imóvel pensando em vender ele em 2 dias. Então, assim, você não deveria entrar num fundo imobiliário assumindo que você deveria poder dispor da liquidez tão rápido, né? Se a gente pensar no que aconteceu no mercado de crédito privado aqui no Brasil em outubro e novembro, que a gente teve uma situação técnica aí de liquidez no mercado, é a mesma coisa. Você tem fundos enormes de debêntures de infraestrutura com liquidez em D30. Os ativos que estão lá dentro são ativos de 10 anos de maturação. Mas, obviamente, você tem um mercado secundário, onde você consegue liquidez, e essa liquidez é até instantânea. Mas, assim, numa situação de pressão de venda, de puxada de resgate, puxa, todos os fundos que tinham liquidez curta foram os mais penalizados, porque eles tiveram os maiores resgates, eles forçaram a venda, eles pressionaram o preço dos papéis para baixo, os fundos de maior prazo
Teve fundo dando 40% do CDI, né? Você esperava ali 103, 104, 105. Então, assim, uma resposta longa, mas se eu tivesse que resumir em uma frase, é o seguinte: prazo de resgate é a favor do cotista que está no fundo. Então, assim, olhe isso, inverte. Toda vez que você vê um prazo de resgate, você fala assim, uau, tem alguém me protegendo. Isso. Óbvio que vale sempre a informação importante, você ter a sua reserva de emergência, né? Quer dizer, você precisa ter alguns meses, aí você vai ver sugestões de 6 a 12 meses, né? Do que é o seu gasto mensal em alta liquidez, caso alguma coisa aconteça, uma perda de emprego, uma despesa adicional, o que quer que seja. E aí o resto você pode estar trabalhando com prazos mais longos. Quer dizer, isso é uma outra coisa que eu acho que a mentalidade do investidor brasileiro está mudando de uma maneira forçada por conta de mercado, né? Que é estender o horizonte de investimento. Quer dizer, a gente teve aqui no Brasil durante muitos anos, né? Na toa que o ministro Paulo Guedes fala o paraíso dos rentistas, né? A possibilidade de investir com baixo risco, alto retorno e liquidez diária. Infelizmente essa moleza acabou. Todos nós estamos sendo forçados para buscar mais retorno, estender também um pouquinho o horizonte de investimento. E isso acontece nas classes de ativo e nos prazos de resgate de alguns fundos. Um outro ponto que eu sempre gosto de falar é o seguinte, por exemplo, você tem que tomar um cuidado com algumas armadilhas que o próprio mercado cria, né? Por exemplo, pensa em ações, né? Eu falei de fundo imobiliário, mas ações talvez seja mais claro. Ações você tem, o dinheiro fica disponível em D+2, quer dizer, é quase instantâneo. Né? Mas assim, conversa com qualquer gestor consagrado de ações e pergunta quanto tempo você deveria ter para investir no fundo dele. Tem gestor que a gente conhece do Rio, talvez o Dório, que é uma das lendas vivas aí desse mercado. Assim, se você falasse qualquer coisa menor do que 10 anos, ele não deixava você entrar no fundo dele. Porque não dá tempo, assim, é quase como o seguinte, olha, eu quero engravidar, mas amanhã eu quero ir no casamento do meu filho, que ele já esteja formado. Pô, você tem que demorar para engravidar e fica grávido 9 meses, e tem 20 anos para cuidar do filho. Quero construir uma fábrica. Pô, você tem que procurar o terreno, o plano, a planta, a aprovação, tudo demora. Com ações a gente quer que instantaneamente, de hoje para amanhã, tenha valorização, tenha tudo. E a disponibilidade de você vender aquilo ali, ela é contra você, porque com certeza se você vender na pressa, porque pode, você vai estar vendendo num momento ruim, sob pressão, na hora que você não deveria vender. Então, o mercado está cheio dessas distorções, né? A própria Previdência é uma dessas, né? A gente fala que Previdência é para longo prazo, que tem um benefício fiscal em 10 anos, mas o próprio modelo de portabilidade força com que os gestores, para o público geral, os fundos têm que ter no máximo 5, 7 dias de liquidez. Você está botando dinheiro para o longo prazo, mas você está forçando o gestor a ter liquidez para um resgate curto que não deveria existir. Então, cuidado que o mercado tem um monte dessas idiosincrasias aí, paradoxos, especialmente relacionados com liquidez. E aí, se você resolveu o seu problema de liquidez constituindo a sua reserva de emergência, quer dizer, essa preocupação do mercado mudar muito rápido e você não conseguir sair, você precisa resolver também combinando as chamadas proteções. Isso é algo que a gente bate aqui todo dia. Tá aqui a Por isso que eu trouxe a caneta. Ela não é de ouro, ela é dourada, ela é da marca bem simples, aquela que o presidente usou também, mas foi um presente aqui de um amigo para eu não esquecer de falar. E aí, então, lembrando, quer dizer, vários dos nossos produtos representam essa solução completa, bem distribuída em classes de ativo. Já faz isso por você, a gente é comprador estrutural, vamos dizer assim, de seguros, né? Seja na forma de ouro, dólar, opções, o uso de mercados derivativos para isso, mas quem está montando a sua carteira sozinho, está indo para oportunidade de investimento que não tem a proteção agregada ali, deveria fazer isso, e é por isso que a Vitro, assim como outros participantes, lançaram produtos temáticos nessa linha. E a gente lançou o produto de ouro logo no início desse processo de começar a lançar produtos mais arrojados, porque era assim, primeiro compra o colete salva-vidas, depois vai comprar o barco, né? Primeiro, antes de se lançar ao mar, compra o colete salva-vidas. E o começo desse ano, né? Agora parece que o mundo já acalmou, mas assim, quem viveu mídia social aí e manchetes de jornais na primeira semana do ano conviveu com a iminência da Terceira Guerra Mundial, né? Com o ataque americano contra o terrorismo, contra o general iraniano, a ameaça aí de revide, o ouro, que já tinha tido uma performance muito boa no ano passado, né, por outros motivos, e disparou. Então, assim,
eu brinco, isso está nas nossas carteiras que são multigestores, não está na Previdência por uma questão de regulação, a legislação não permite, mas eu gosto de falar o seguinte, o ouro está na nossa carteira, se você me perguntar qual é meu sonho de consumo, é que a gente perca dinheiro no ouro e ganhe dinheiro em todas as outras classes de ativos, né? O ouro está lá, o que aconteceu no ano passado foi quase que uma situação que, de novo, se a gente voltar nos nossos livro-textos, não existe, né? A gente não deveria ganhar dinheiro na bolsa e no ouro simultaneamente. Ainda mais nas proporções que foram. Só para lembrar que não está muito por dentro, quer dizer, eu não acompanho no detalhe, no ano passado você teve entre 30% e 60% de alta nos índices de bolsa, olhando aí o índice Small Caps ou Ibovespa. Você olha para as bolsas lá fora de 25% a 30% entre ações americanas e europeias, e você teve um fechamento forte da taxa de juros, que fez com que os fundos de títulos longos de renda fixa, né, privado ou público, andassem bem, e ainda ganha dinheiro no ouro, e ainda ganha dinheiro na desvalorização do real. Pois é, assim, sabe aquela hora onde é como se você recebesse o seguro porque roubaram seu carro e não tivesse roubado seu carro. Sabe, uma coisa assim. Mas eu brinco dizendo o seguinte, você não deveria investir todo o seu dinheiro num fundo de proteção, né? Não adianta nada você ter um monte de colete salva-vida se você não vai mergulhar no mar. Ou não vai nem ter um barquinho. Então tem que ser, isso tem que conversar o quanto você vai ter de proteções em geral, o ouro em particular, dentro do teu investimento, depende dos riscos que você está correndo e depende da carteira que você está montando. E aí eu aproveito também para falar o seguinte, quando você vê o ano completo de 2019, foi essa festa de retornos altos em todas as classes de ativo, mas quando você viveu ao longo do ano, a gente teve vários sustos no meio do caminho, né? A gente simplesmente acabou de comentar que o início do ano já começou assim, né? Então, eu não vi tantas perguntas a esse respeito aqui, a gente pode falar de alguns desses riscos que estão talvez mais marcados agora nesse início de ano. Tem um em particular que acho que o mercado vai estar olhando bem de perto, que é a eleição americana. E a eleição americana começa a impactar mais o mercado agora em março, porque como você começa a ter a definição de quem são os candidatos dos dois partidos, o democrata e o republicano vai ser o Trump tentando a reeleição, e quando você olha o espectro de possíveis candidatos no lado democrata, você tem candidatos muito mais intervencionistas do que outros, né? Em alguns casos, eu arrisco dizer que se a indicação for numa linha chamada lá mais progressista, do Sanders ou da Warren, a gente pode ver um movimento de preços bem mais relevante no mercado americano, e isso acaba impactando os outros mercados por ser o mercado mãe, vamos assim dizer, né, com mais peso, porque a plataforma é de uma intervenção bastante pesada em praticamente todo o setor da economia, financeiro, telecom, energia, aumento de imposto. O espectro de candidatos está bem amplo, né? Quer dizer, você vai desde os quase republicanos até os quase socialistas. Exato. Né? Então, nesse sentido, quer dizer, é uma certeza que a gente tem para 2020 que os sustos vão ser vários, como é todo ano, né? E o que faz você conseguir chegar no final do ano tendo bons resultados não é simplesmente você fechando os olhos e só vendo o resultado em dezembro, é você ter a carteira bem montada. E uma gestão tática que acontece ou através dos gestores ou dentro das alocações que a gente tem em alguns produtos. Então, né, se a gente fizesse uma retrospectiva aí de 2019, eu lembro de ter escrito talvez 3 ou 4 diários de bordo que pareciam repetecos, que era assim, o mês ia desesperador até a segunda, terceira semana do mês, tudo vermelho, negativo, todos os resultados ruins, a última semana salvava, né? Parecia que era sempre um ajuste de contas ali no final, quer dizer, quem só viu meses fechados ouviu uma música bem diferente da música de quem estava ali em todos os dias, né? E eu acho que, como você falou, ainda que no cenário global o risco de desaceleração, que era muito presente no início do ano passado, ele diminuiu um pouco, ainda que é mais um ano no ciclo de crescimento, mais perto a gente está dessa virada, mas parece que as pessoas estão mais convictas de que os bancos centrais vão fazer o possível e o impossível para alongar o máximo possível. Mas você tem a eleição americana, e a eleição americana conversa diretamente com a guerra comercial, o acordo e o fim da guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? Está intimamente ligado, que também está, de certa forma, ligado a essa tensão geopolítica, quer dizer, tudo isso se conecta, né? Exato. E do nosso lado tem né, a gente fala pouco, mas assim, a gente viveu um ano também em paralelo, né? Um encaminhamento
bem positiva aí de reformas da agenda econômica, etc., e contrabalançado com um lado político altamente volátil, né, e nervoso. Quer dizer, se a gente tiver... Se repetir mais do mesmo, vai ser um ano tenso que vai terminar tudo bem, mas, né, espero que a gente consiga ser um pouco menos nervoso do lado político e tão eficiente do lado econômico. Pessoal, muita sugestão aqui, não dá tempo de falar ao vivo, de melhorias, né? Tem uma pessoa que sugere poder baixar para o Excel, para ele poder consolidar a carteira dele com outras coisas que ele tem. Aguarde que a gente vai ter funcionalidades incríveis para te ajudar a mexer na sua carteira como um todo, independente da parte de estar com a Vitro, que vai estar em outros lugares da sua preferência. Tem gente pedindo mais janelas de rentabilidade, né? Isso é algo que você já trabalhou agora para a próxima versão do extrato, está em fase de desenvolvimento com a nossa equipe de tecnologia. Vocês vão ver em breve também. Então, por favor, quanto mais ideias, sugestões, melhorias vocês puderem mandar nos nossos diferentes canais de atendimento, isso só faz a Vitro estar cada dia melhor para atender vocês. As sugestões de um acaba que beneficia a todos, tá? Então podem mandar, que a gente quer mais ouvir o que pode melhorar a experiência de vocês, né? A Patrícia aqui pergunta a diferencial entre os fundos Carteira Universo e PRP. Eu acho legal abordar isso, até porque o PRP é um que não completou ainda 6 meses, está bem próximo. Sim. E é um produto também fantástico. Acho que vale comentar um pouquinho. Ela completa os ativos que compõem esses fundos e me parecem parecidos. Ao que devo me atentar mais para selecionar um deles? Vamos lá. Eu diria o seguinte, olhando de longe, de fato os produtos parecem muitíssimo parecidos, né? Ambos são fundos multimercados, também um pouco ambos têm essa pegada de ser multiclasses, né? Eles investem em títulos de renda fixa, eles investem em ações, eles têm proteções, né? Como o dólar e o ouro, eles investem em fundos imobiliários. Então, olhando de longe, eles de fato, ambos se inspiram em relatórios da Empíricos, mas são 2 relatórios diferentes. E daí que vem a natureza da diferença entre os dois, né? O Universa, ele se inspira no Carteira Empíricos, que é um relatório que tem ali o olhar do Felipe Miranda e é assinado pelo João e pela equipe. Ele tem um ar um pouco mais nervoso, vamos dizer assim, um pouco mais ativo na gestão das carteiras, no aumento de ações, na diminuição, nessa parte, quer dizer, você vê um pouco mais de ação. O PRP, que está inspirado no relatório Programa de Riqueza Permanente, né, daí a sigla PRP, é assinado pelo Rodolfo e equipe, e o Richard, eles têm uma visão de mais longo prazo, né? Uma visão eu gosto de comprar os ativos e ficar com eles, né? Que em inglês a gente fala de buy and hold, quer dizer, comprar e segurar. Na prática, quando você coloca isso em ação nos fundos, você vê que ele parece ser um fundo que assim, a gente compra, tem atividade de comprar, tem atividade de rever a alocação, tem isso tudo, mas ele é um fundo menos nervoso. No dia a dia, eu tenho mais operações ao longo do tempo sendo feitas no Carteira Universa e enquanto o PRP é como se ele tivesse como se ele tivesse mais paciência de esperar a maturação desses ativos. Quando você olha para resultados, a gente não pode falar números do PRP, mas assim, eles lançaram em momentos diferentes do mercado, né? O Carteira Universa lançou, acho que quase 2 meses antes. O PRP teve a felicidade da gente, assim, se teve um ponto de compra no segundo semestre do ano passado, que foi um momento assim de mais tensão no mercado, foi quando a gente lançou o PRP. Então é como se você tivesse comprado na bacia das almas, que não foi tão profundo, mas no melhor momento de mercado para comprar. Então o resultado dele está muito forte. Eles têm, grosseiramente falando, volatilidades parecidas, aí em torno de 6%, a histórica, pelo menos até o momento, mas eu diria que a tendência é que eles podem ter comportamentos completamente diferentes, né? Por exemplo, a proteção em um determinado momento, o Carteira Universa fazia a proteção com o ouro não redeado, né? Então era uma proteção dupla, do ouro mais o dólar, enquanto o PRP estava fazendo só no ouro redeado, então era o ouro sem o dólar. E aí as diferenças vão, quando você olha, a escolha dos papéis é completamente diferente,
assim, ainda que estejam debaixo da mesma equipe ampla de analistas, dentro dos diferentes relatórios você tem opiniões diferentes, você tem espaço para individualidades, então, assim, no limite tem os dois. O que só torna o nosso trabalho de validação dessas teses um pouco mais amplo, né? Porque Exatamente. A gama de ativos fica maior. É, né? Isso aí. Bom, pessoal, mais gente chegou, talvez no final perdeu o início da live, perguntando muito das diferenças dos fundos de ações. A gente percebe o interesse grande para essa classe de ativo, né? Depois da alta do ano passado e da necessidade de buscar mais retorno esse ano. Então, só para voltar um pouco no tema, aproveitar aqui a pergunta do Rubens, que é a melhor opção para aproveitar o bull market entre os três, né? O MAB e o FOF de ações Oportunidade de uma Vida, e depois o Leonardo, que já ganhou o prêmio de maior participante do chat hoje, obrigado. Ele pergunta muito sobre benchmark a ser perseguido, né? Então, não tem como. Você vai naturalmente olhar os índices de bolsa, o Ibovespa é o principal, o Small Cap é uma outra referência mais nichada, vai olhar os melhores gestores do mercado. Eu acho que a gente conseguiu trazer, às vezes você traz 3 produtos e o investidor fica um pouco na dúvida do que fazer, mas a gente acabou trazendo 3 produtos que se complementam bastante. Sem dúvida. Né? Uma das perguntas aqui é qual dos 3 seria mais long biased? Qual dos 3 seria mais long biased? Essa resposta eu acho que é um pouco mais fácil, porque o MAB Plus e o Oportunidade de uma Vida não são long biased, eles são long only full. Né? O FOF Melhores Fundos Ações, dentro dos fundos que a gente compra, alguns fundos são long biased. Então, essa resposta é fácil. Se você quer alguma coisa de long bias, o FOF Melhores Fundos tem gestores que são long bias, enquanto as outras 2 carteiras, em princípio, são totalmente long only. Né? Mas a gente falou no começo, o MAB, ele é a fusão de 2 fontes de inspiração, mas que o que é comum às 2 é que estão buscando as melhores ações da Bolsa, então tem a ver com qualidade, seja entre as de maior capitalização ou as menor. Né? O Oportunidade de uma Vida é um pouco mais agnóstico em relação à qualidade, porque ele está mais preocupado com oportunidade. E oportunidade tem a ver ou com preço, ou com alguma virada que está acontecendo na empresa ou no setor, que pode ser assim, abrir uma janela que talvez depois se feche. Né? E o FOF Melhores Fundos, aí você tem uma exposição muito mais diversificada, porque assim, antes de chegar na diversificação de papéis e setorial, você tem uma diversificação de times consagrados que estão fazendo suas análises independentes. E é interessante o seguinte, mesmo o Brasil ainda sendo um lugar onde a Bolsa é pequena, né, o universo de papéis investíveis comparados ao tamanho ao tamanho da economia brasileira ainda é muito pequeno. Então, de fato, parece que está todo mundo olhando a mesma lista de papéis possíveis para comprar. O timing de decisão é diferente, né? A decisão de entrada, a forma de operar, o tamanho de operar, gera comportamentos muito diferentes, né, entre os gestores. Então, isso é legal olhar para isso, quer dizer, não é que você está juntando muita gente para fazer a mesma coisa, não, saem coisas completamente diferentes. Né? Muito bem. Pessoal, já chegando aqui no próximo do final da nossa live, deixa eu abordar um assunto. Essa live, né? Na última a gente teve muita pergunta de canabidiol e do XP, a gente tinha acabado de lançar o XP e tinha relativamente pouco tempo canabidiol, hoje eu vejo menos perguntas nesse sentido, mas eu acho que vale comentar um pouquinho sobre a questão do fundo que investe nas ações da XP, né? Mesmo não tendo conseguido participar do preço de colocação, né? Como vocês sabem, a XP optou por não alocar o fundo da Vitro, essa discussão já está superada, eu não vou voltar nela, mas ainda assim quem investiu no produto já acumula um ganho aí de mais ou menos 27%, né? A ação fechou hoje a 42,50, né? Então, quer dizer, a nossa tese de investimentos para empresa continua intacta, né? A gente acha que a XP ainda segue se beneficiando desse processo todo, que tem tudo a ver com a live de hoje, né? A maior procura por investimentos, um ambiente concorrencial que, por enquanto, ainda é talvez favorável para a XP, no tempo isso vai mudando, mas, ao mesmo tempo, aquela ação que ia ser precificada ali entre 22 e 25 dólares, acabou sendo a 27 e hoje já está acima de 40, né? Então, a mensagem para a gente vai ter a oportunidade de escrever especificamente para os cotistas desse fundo. Se você tomou a sua decisão de investimento e pensou quanto você queria ter
neste ativo, naquele momento, naquele preço, a verdade é que você já teve um bom retorno, talvez não tenha tido todo o retorno que poderia por essa questão que eu comentei da participação no IPO, mas a verdade é que a relação retorno-risco desse investimento piorou. Por quê? Mudou alguma coisa no case? Não mudou? Não. Nada. Só que a expectativa de retorno a partir desse ponto é menor. Então a sugestão aqui é, eventualmente, uma redução do que você inicialmente pensou lá atrás, quando fez seu investimento no nosso fundo. Se você ainda não ajustou, está aí um bom exemplo de calibragem, né? A gente falou disso no início da live, de redução, até para ter oportunidade de voltar a adicionar risco nesse ativo, caso venha a cair de preço, por qualquer que seja o motivo. E isso é assim que os gestores de ações fazem, né? Quando eles entram, quando eles escolhem um papel para comprar, eles fazem todas as suas análises e, via de regra, eles têm pelo menos um preço target, né? Um preço-alvo para aquele ativo, onde ele fala assim, olha, a minha hipótese é que essas coisas vão acontecer no mercado e no setor e a empresa vai fazer isso, isso e isso, então eu acho que o preço pode sair de onde está hoje até um determinado preço. Você está andando nessa linha. O preço era 22, podendo chegar a X, a gente já está em um pedaço do caminho já foi percorrido. Então agora você tem que avaliar e falar o seguinte, o potencial agora é daqui para lá. Então por isso que eu acho que faz sentido isso, é o que gestores normalmente fazem. Eles vão realizando um pouco do resultado ao longo do tempo, outros preferem realizar menos, outros mais. O que a gente está recomendando é que você, pelo menos, pare para pensar sobre isso em relação ao tamanho da alocação que você fez nesse ativo. Jojo, seus comentários finais. Ó, assim, para mim sempre o melhor comentário que eu posso fazer é agradecer a confiança aí dos mais de 50 mil clientes que hoje investem com a gente na Vitrio. Quer dizer, a gente virando aí, indo para o nosso segundo ano completo, né? Quer dizer, estamos aí desde o final de 2018, a gente não estamos incansáveis lá dentro, quer dizer, aumentando a equipe, trazendo várias coisas simultâneas novas, com essa pegada de, assim, trazer o que tem de melhor no mercado e o que talvez ainda nem exista no mercado para você na forma de soluções. Quer dizer, a gente não quer ser mais um participante do mercado, mas a gente quer fazer a diferença para todos vocês e, assim, que esse canal fique sempre aberto de conversa e a cobrança de vocês e são as ideias de vocês que fazem a gente andar para frente. Isso aí, pessoal. Super animados com o ano, animados com as expectativas para as diferentes classes de ativos que a gente tem nos nossos fundos. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Faremos mais vezes. Obrigado. Legal, gente. Tchau, tchau.